Olá, eu sou Amanda Medeiros, jornalista e pesquisadora em comunicação, e aqui estamos em mais um episódio do Contrafluxo, o seu podcast sobre educação, cultura, política e ciência. Desta vez, para tratar da reforma administrativa e novamente sem a companhia do meu colega Valcidney Soares, que segue de férias, mas que logo estará aqui com a gente para seguirmos comunicando com qualidade. Contrafluxo. Com o argumento de combater o desemprego gerado pela crise econômica de 2014, em 2017, o Brasil viu ser aprovada a reforma trabalhista, maior alteração na CLT desde a sua criação, em 1943, e que até aqui não cumpriu o comprometido. A pedido da presidência e com a mesma promessa de melhorar os níveis de desemprego, uma nova proposta de reforma trabalhista foi elaborada e entregue ao governo. Afinal, o que nos espera? Para tratar do assunto, no programa de hoje conversaremos com um cientista político, professor do Departamento de Economia da UFRN e membro do GPETS, Grupo de Estudos e Pesquisas em Espaço, Trabalho, Inovação e Sustentabilidade, o Wellington Duarte. Olá, Wellington, seja bem-vindo ao podcast Contrafluxo. E eu acredito que para entendermos a gravidade dessa nova proposta de reforma trabalhista, temos que voltar um pouco na linha do tempo e compararmos com o que foi aprovado lá em 2017, ainda no governo Temer. Então, iniciando a nossa conversa, eu gostaria que você comentasse sobre o cenário político e econômico que favoreceu a aprovação da reforma em 2017 e quais os principais pontos que, desde então, vêm afetando negativamente a vida do trabalhador brasileiro. Oi, Amanda, é bom estar aqui com vocês. Na verdade, é o seguinte, a gente precisa ter a paciência necessária para explicar por que nós estamos nessa desabalada carreira ladeira abaixo para acabar com o direito de quem trabalha. Isso tem sido feito desde 2017. A proposta de reforma trabalhista de 2017, ela seguia uma lógica que foi construída, Amanda, e apresentava uma proposta que foi encampada depois pelo grupo de Temer, que era uma ponte para o futuro. E nessa ponte para o futuro estava bem claro que deveria ter a desregulamentação das relações de trabalho. Foi isso que moveu a reforma trabalhista. Foi dado o golpe. A partir do golpe, o governo Temer teve totais condições de arregimentar aliados para fazer essa reforma. É bom que se diga que essa reforma está desde 2017. Estava sendo discutida no âmbito do parlamento e no início de 2017 veio a notícia de que o senhor Rogério Marinho tinha baixado o santo nele, né? E ele simplesmente, em pouco mais de 2 meses, fez uma profunda modificação na CLT. Praticamente desmontou a CLT, mudança de mais de 100 artigos, desregulamentou, introduziu a instabilidade nas relações entre capital e trabalho e fez mais. Que aí agora você colhe os frutos em 2021. Ele foi uma reforma trabalhista e sindical, uma reforma sindical duríssima que acabou afetando primordialmente as organizações que lutam pelos direitos dos trabalhadores. As centrais e os sindicatos sofreram de tal forma que hoje em dia poucos sindicatos e estruturas sindicais ainda sobrevivem. Estão simplesmente destruídas. Então, feito esse preparo, foi implementada a reforma trabalhista, e eu me lembro muito bem que não só o Temer, mas o senhor Rogério Marinho diziam que iam gerar 10 milhões de empregos. 4 anos e 1 mês depois, nós temos 13 milhões de desempregados. Se, de acordo com dados de institutos de pesquisa sérios, nós temos hoje 38% da população trabalhadora do Brasil em condições insalubres, quer por desemprego, quer por subemprego, quer tenham desistido de procurar emprego. Esse é o legado da reforma de 2017. Então, por isso que eu acho que quando você vai falar dessa nova reforma trabalhista, e basicamente por quem a propôs, você enxerga que existe no Brasil a seguinte concepção de relação entre capital e trabalho. Bom, o capital ele pode tudo, nós nos organizamos para dar todas as condições para que o capital acumule, e por outro lado, nós precisamos impedir que o trabalhador, nas demandas que tem por melhoria da qualidade de vida, por melhoria salarial, perturbem a situação desse capital. Está muito explícito isso. Então, acho que a reforma de 2017 ela foi a mola propulsora para chegarmos aonde chegamos hoje.
Professor, retomando alguns dados, né, que você trouxe aí, de acordo com o IBGE, antes da reforma, o Brasil tinha 12,7 milhões de desempregados. Hoje já são mais de 13,5 milhões de brasileiros sem emprego, né? O que você acredita, então, que faz o atual governo apostar duas vezes na mesma moeda, já que a resposta, passados quase 4 anos aí, não foi nada satisfatória? Amanda, eu vou fazer um exercício mais interessante. Quando terminou o governo Dilma, em 2015, nós temos 4,9% de desemprego. Anota aí, 4,9% de desempregados. 3 anos depois, 4 anos depois, 5 anos depois, 6 anos depois, nós temos 13% de desempregados. Então houve alguma coisa errada aí. Você faz uma reforma para melhorar, para estabelecer relações mais livres entre trabalhadores e empresários, e você tem um aumento do desemprego. Então tem alguma dissintonia aí. Esse governo que está aí desde 2020, ele tem como alvo dois elementos centrais. Primeiro, o trabalho. Em várias ocasiões, o presidente Bolsonaro disse que o empresário brasileiro é um sofredor, porque a carga tributária, coitado, não sabe nem o que é carga tributária. A carga tributária seria muito grande. E, por outro lado, tem como inimigo principal a educação, mas isso aí é outro papo. Então, do ponto de vista do trabalho, ele conseguiu fazer com que os ministérios dele, aliás, o Ministério da Economia, durante um tempo, absorveu o Ministério do Trabalho. Né? É bom a gente ficar bem claro isso. Houve um desmonte total das estruturas burocráticas que davam sustentação às relações de trabalho. E a premissa feita por Bolsonaro e sua equipe foi entregue a Guedes. Então, esse sujeito, a visão dele era de que o trabalhador, na verdade, é um empecilho ao processo de acumulação de capital. Isso aí está muito claro, está em todos os lugares. Então, esse grupo que foi formado é um grupo com um nome bastante pomposo. Eu fico olhando aqui, é o GAET, né? Grupo de Altos Estudos do Trabalho. Veja só que coisa bonita, né? Grupo de Altos Estudos do Trabalho. Esse grupo foi criado para avaliar o mercado de trabalho brasileiro sob a ótica da modernização das relações trabalhistas e matérias correlatas. Muito chique. E, evidentemente, quando se forma um grupo desse, Amanda, se espera que os representantes da sociedade estejam nele, né? E, na verdade, quando você passa pelos atores chaves desse GAET, não tem um membro de qualquer organização sindical. São o senhor Rogério Marinho e uma trupe que vai desde professores conhecidamente neoliberais, por juízo do trabalho, e inclusive pelo Ives Gandra, que é do TST. Então essas pessoas se reuniram e apresentaram agora ao Ministério do Trabalho esse estudo. Então esse estudo está no âmbito do Ministério do Trabalho. E as propostas que vêm, se nós estamos com a premissa de péssimo ano em 2023 para os indicadores econômicos, os trabalhadores que se preparem. Porque se essa reforma passa, mais essa, ainda em 2023, você terá um 2024, 25, 26, totalmente insalubres para quem é trabalhador, principalmente trabalhador de baixa renda. Professor Wellington, isso mesmo, né? Já circulam informações sobre alguns pontos críticos que viriam, né, com essa nova proposta de reforma trabalhista. Então, como questionado no início do nosso episódio de hoje, eu queria que você falasse, assim, de forma bem didática e bem clara mesmo, o que nos espera, né? Caso essa reforma, de fato, avance, ganhe celeridade e seja aprovada. Bom, basicamente, quando a gente olha as propostas que estão colocadas na mesa do Ministério lá, do Trabalho, quando eu leio elas, eu me lembro muito de um relato feito num livro chamado O Capital, em que o autor desse livro, sujeito desconhecido, Karl Marx, né, ele faz uma descrição das organizações operárias das relações de capital e trabalho na Inglaterra, que era o principal país capitalista do mundo. Quando eu olho para essas reformas agora, esse livro me parece tão contemporâneo. Sabe por quê, mano? Atualmente existe um dia de folga, que é o domingo, né? Em tese. Estou dizendo que todas as categorias e seções do trabalho fazem isso. A proposta é a liberação do trabalho aos domingos. Olha que maravilha. E essa seria uma negociação livre entre trabalhadores e empregados. Isso é
uma utopia. Primeiro, dizer que existe uma negociação livre entre empresário e trabalhador, quando o empresário detém os meios de produção, pode demitir o sujeito a qualquer momento, e sem sindicato, já que os sindicatos estão tudo destruídos, que negociação eu teria? A segunda é que o trabalhador de aplicativo não pode ser CLT. É porque, ultimamente, teve umas questões na justiça que deram ganho de causa porque aplicaram os princípios da CLT. Então, não tem CLT. Pronto. O cara vai ficar no trabalho semi-escravo. Veja que isso está sendo feito, inclusive, por pessoas do TST. O trabalho por demanda. Esse trabalho por demanda é o nosso querido teletrabalho, né? E o teletrabalho fica regulamentado, fica legalizado. Regulamentado não, que ainda precisa de regulamentação. Mas fica legalizado o trabalho por demanda, por teletrabalho, sem limite de horas e sem hora extra. Então, o sujeito vai trabalhar 24 horas por dia. Pronto. Em tese, né? Porque ele não aguenta, porque ele morre. E a legalização do lockout. Essa é mais engraçada de todas, porque, tragicômica, na verdade, o lockout, ele permite que uma empresa suspenda as suas atividades, né? Até que os trabalhadores concordem com alguma condição de trabalho imposta. Olha que maravilha, né? O cara chega para o trabalhador e diz: olha, vocês a partir de hoje vão trabalhar, vocês trabalham 8 horas por semana, né? Não, a gente vai trabalhar agora 12. Ah, a gente não aceita não, peraí, a gente vai fazer uma assembleia. Pode fazer. Faz a assembleia, na assembleia os trabalhadores, não, 12 horas de trabalho não dá. O quê? Ah, não dá não, depois eu vou entrar em lockout. Suspende a produção e entra em greve, chamada greve patronal. Isso é uma coisa assim que eu procuro na história algum argumento para justificar o lockout e não acho. Eles devem ter, provavelmente porque é a modernização. Modernização que leva você para o século XIX. Né? A desoneração na folha, que é um sonho antigo dos empresários, que é você tirar a contribuição patronal para a Previdência, por exemplo, da folha de salário. Olha que maravilha. Mas é uma reforma assim tão esdrúxula que num país em que o esdrúxulo virou rotina, eu acho que a gente tem que ter as barbas de molho, porque pode ser aprovado, viu? Pode ser aprovado. Essa tragédia aí que está sendo anunciada. Professor, então, pegando o gancho aí dessa sua fala, né, com base na sua experiência e nos interesses políticos e econômicos que nós sabemos que estão por trás dessa nova reforma aí, né, você estimaria um tempo médio para que essa proposta comece, de fato, a ser votada e a gente comece a pagar o preço, né, mais uma vez? Olha, a reforma de 2016, 17, ela passou um ano tramitando. Ocorre que naquela época você tinha aprovado o teto dos gastos. Portanto, entre o teto dos gastos e a aprovação da reforma, teve toda uma reacomodação das forças políticas. Essa de agora, que está na mesa do Ministério do Trabalho, ela tem que esperar na fila pela PEC 23, que é a PEC do calote, que está circulando alegremente no parlamento, e a reforma administrativa, que é a reformatação do serviço público, da organização dos trabalhadores no serviço público também. Então ela vai seguir mais ou menos essa linha. Como esse governo ele é errático, o que você, Amanda, não pode exigir desse governo é um planejamento. A lógica do governo Bolsonaro é a lógica de Bolsonaro, é errante, é absurdo. Ele pode chegar e colocar essa reforma aí no ano eleitoral, não sei. Então, para você fazer um prognóstico, se a gente estivesse num país em que o sujeito que estava na presidência seria um extrema-direita, como ele é, mas dotado de um conjunto de racionalidades e dotado também de uma equipe econômica que tenha capacidade de formular ideias, coisas que essa não tem, Paulo Guedes é absolutamente medíocre, a gente estimaria em cerca de 6 meses a 8 meses. Porque teria que tramitar, tarará. Só que aí vem a eleição. O que talvez salve a classe trabalhadora, mano, seja a eleição. Mas a gente nunca sabe, pode ser que mesmo nos distúrbios causados pelo processo eleitoral, o Bolsonaro resolva introduzir essa proposta, até porque a gente precisa deixar bem claro que hoje o parlamento, dominado pelo Centrão, é favorável, em sua maioria, a essa tragédia, esse conjunto de reformas que estão passando aí. Então eu vou cruzar os dedos aqui, viu, Amanda? Pronto, cruzei os dedos, para que isso não ocorra e que a gente possa, em 2023, eleito um governo que não seja tão ruim como esse,
voltar a negociar a pauta. Mas é uma pauta que vai ficar, ó, na cabeça do trabalhador. E eu acredito que os sindicatos, principalmente os sindicatos da iniciativa privada, deveriam já começar um trabalho de desconstrução desse projeto e de negociação no parlamento para que isso não seja aprovado. Professor, eu também espero que as eleições, né, as próximas eleições salvem o trabalhador brasileiro, retirando o Bolsonaro aí da presidência, porque de fato não dá mais, né? Mas já pegando esse gancho, né, do trabalho que os sindicatos devem começar desde agora para desconstruir, para mostrar a realidade, né, dessa nova reforma, nós temos visto intensas movimentações em Brasília para tentar barrar a PEC 32, como você citou, a PEC dos precatórios, né, mais conhecida como PEC dos calotes, e outros projetos absurdos do atual governo e de seus apoiadores. No caso da nova proposta de reforma trabalhista, seria válido dizer que ainda temos algum tempo, né, para esse enfrentamento, um tempo hábil? Se sim, quais vias você considera válidas, né, para que nós, trabalhadores brasileiros, possamos fazer resistência em mais esse cenário? Olha, Amanda, hoje você tem uma estrutura sindical muito fragilizada. Você tem uma ideia? A Central das Trabalhadoras e dos Trabalhadores do Brasil, a CTB, uma das 3 maiores, perdeu 90% das suas receitas. O que se sustenta hoje no país são sindicatos que têm uma tradição e sindicatos dos servidores públicos, não todos. Boa parte dos sindicatos de servidores municipais sucumbiu. Resta ainda alguns sindicatos estaduais e alguns sindicatos da esfera federal. Dito isso, o que eu quero colocar é que quando você vai negociar ou vai pressionar lá em Brasília, você precisa de uma estrutura, você precisa de uma organização, você precisa de dinheiro. Por que você acha que atualmente, nessa luta pela reforma, contra a reforma administrativa e contra a PEC dos calotes, a movimentação é intensa, porém pequena? Porque os sindicatos estão exauridos financeiramente. Eles não têm condições de, por exemplo, pegar 10 pessoas que estão no avião e levar para Brasília. Porque só de passagem, se você botar 10 pessoas no avião, só de passagem atualmente você vai gastar 30 e 35 mil reais. Nem o sindicato tem isso. Os governos também operam muito em cima disso. Eles sabem do enfraquecimento dos sindicatos. E a resposta dos sindicatos, principalmente das centrais, Amanda, é recorrer à negociação. As centrais sindicais hoje praticamente moram dentro do parlamento, conversando com as pessoas, tentando convencê-las a não votar, e se as pessoas estão convencidas de votar, negociar o máximo que podem retirar dessas propostas absurdas que estão sendo colocadas. É um cenário muito difícil. Eu, sinceramente, acho que nos próximos anos a classe trabalhadora do serviço público também, mas essencialmente do setor privado, ela vai sofrer muito, porque a economia não vai crescer. Já está uma perspectiva aí para o crescimento do ano que vem de ser 1,5%. O desse ano está em 4,5%. Se você pegar 4% do ano passado, que foi a queda, pegar 4%, 4,5% desse ano, você vai ter 0,5%. Então, a economia nenhuma se fica dinâmica crescendo 0,5% ao ano. E quem é que sofre com isso? Aqueles que estão lá embaixo, desempregados, e que têm que pegar sua renda, seja lá de onde for, e aí batida pela inflação que vai dar 10% esse ano. Então esse é um cenário. Eu gostaria muito de chegar aqui e dizer, não, agora as coisas vão melhorar. E eu não sou animador de palco, né? Sou economista geralmente traz mais notícias. O economista é bom enquanto ele não aparece. Aí é sinal que não tem... Os jornalistas como você não procuram o economista para falar de coisa boa. Quando uma coisa está péssima, chama o economista, porque isso aí é o portador das más notícias. Então, mas infelizmente é isso que eu tenho a dizer. Professor, agradeço bastante a sua participação aqui no podcast Contrafluxo, né? Sem dúvida foram informações muito valiosas, esclarecedoras também. E agora que nós já temos ciência, né, de tudo que nos espera, cabe a nós nos posicionarmos, sermos resistência para que mais esse projeto que ataca o trabalhador brasileiro não ganhe celeridade e seja aprovado, né, daqui a pouco. Muito obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Amanda, eu agradeço o convite feito e estou à disposição do Contrafluxo sempre que precisarem de mim. Espero que não para dar mais notícias, né, para dar boas notícias também. Contrafluxo. Estamos chegando ao fim desse programa, mas não esqueça de nos acompanhar pelas redes sociais.
Lá é o espaço para você se informar sobre o tema da próxima semana e, claro, o espaço de interação com a gente. Então não deixe de mandar o seu feedback e sugestões de novas pautas. Instagram, @Programa Contra Fluxo e Facebook, Programa Contra Fluxo. Nossa agenda você já conhece. Toda quarta-feira, às 16 horas, na sua plataforma de áudio preferida. O seu podcast Comunicando com Qualidade. O Contrafluxo tem o apoio do Adurne Sindicato, apresentação de Amanda Medeiros e Valcidney Soares, produção de Rebeca Souza, Liciane Oliveira e Rebeca Oliveira, edição de Rebeca Souza e operação técnica de Elan Aureliano.